E agora a gente vai também no modo, ao mesmo tempo rápido e devagar com a história, né? Cortando algumas partes, colocando só partes relevantes, mas também com calma para a gente poder entender, né? As pessoas que gostam de chamar Rafael de prolixo, e eu sou prolixo, eu gosto de ser prolixo. Você pelo menos vai entender a história e vai entender mais ou menos onde esses 2 reinos, essas 12 tribos estão hoje, espalhadas hoje. Isso para a gente poder voltar a pronunciar o nome do nosso Criador corretamente. E para isso a gente vai responder aquelas perguntas lá do primeiro vídeo, né? Porque isso aqui é uma série completa, uma série sobre qual é o verdadeiro nome de Deus. Então a gente vai responder aquelas perguntas lá do primeiro vídeo. Lembra delas? Volta lá e assiste. Eu estou respondendo todas essas perguntas que eu fiz, na verdade, para mim mesmo, desde se eu deveria acreditar em Deus até se a Bíblia é realmente inspirada. Vamos lá, vou aproveitar que eu estou ficando meio velho, meio rabugento para essas coisas. Então acho que está na hora certa. Vamos continuar a pistolagem. Porque aqui, antes de chegarmos no hebraico, pega a sua pipoquinha e senta aí. Presta bastante atenção que eu vou contar uma historinha. E essa historinha vai abrir a porta de entendimento para tudo que você está lendo na Bíblia e não está entendendo nada. Fala para mim. Você lê e não entende nada. Sabe por quê? Pastores e padres não querem te tirar dos templos, dizimistas e rabinos, judaístas rabinos, das sinagogas. Porque eles querem, lá em Israel, exclusividade no mundinho deles. E a aliança foi feita com Efraim também. Hoje eu vou contar essa história. E o objetivo desses líderes eclesiásticos é tirar os cristãos dos mandamentos e das leis, tá? E os rabinos tirarem os verdadeiros judeus do Messias. Pega a pipoquinha, fica esperto, se concentra e anota tudo. Vocês gostam do Rafael nervosinho, né? Já entendi. Vocês não querem informação, vocês querem entretenimento. Vamos juntar os dois então. Informação e entretenimento. Mas isso aí é o que os pastores e padres fazem dentro das igrejas. O problema é que eles não te ensinam as leis e mandamentos. Eles são palhações lá de curso de ensino médio, ficam fazendo gracinhas maravilhosas e não te ensinam nada. E a gente vai chegar na pronúncia. Vocês estão se sentindo enrolados? Porque eu vi comentário dizendo que eu estou enrolando vocês. Porque as pessoas aqui no Brasil querem respostas. Elas não querem ler a Bíblia. Elas não se preocupam com o nome de Deus. Elas querem que eu dê a resposta para eles. Se o Afonso disser uma coisa, o Afonso disse. Se o Yahusef falar uma coisa, Yahusef diz está falado. Se o Neemias ou o Rômulo falarem alguma coisa, eles disseram está falado. Se o Rafael vier disser falar alguma coisa também, ou se outros aí disserem, se o Rodrigo Silva vier disser falar alguma coisa, o Leandro Quadros, ou então seja lá quem for vier disser alguma coisa, o Caio Fábio vier disser alguma coisa, que inclusive o Caio Fábio falou para não guardar os mandamentos. Você tá louco, Caio Fábio? Você tá louco? Vinhamos abolirmos tudinhos. Jesus aboliu. Jesus aboliuzinho. Aboliuzinho, Jesusinhos. Seu idiota! Você tá ficando louco? Você quer desencaminhar todo mundo? Presta atenção. Tô cansado. Vamos lá. Antes de chegarmos no hebraico, eu vou contar a história das 2 casas de Israel assim, ó. Modo jato. Nós faremos um estudo sobre a profecia de Ezequiel, que trata exclusivamente da junção das tais 2 casas de Israel, que foram divididas após o reinado de Salomão e que essas 2 casas devem ser juntas pelo Messias. E a gente vai ver esse texto está dentro da Bíblia e líderes cristãos e líderes judeus passam o tempo inteiro evitando esse texto por motivos que jamais serão justificáveis. Rabinos, padres e pastores, vocês que não ensinam sobre as 2 casas de Israel, vocês estão ficando loucos e vocês levam aos seus fiéis a ficarem se odiando. É o brasileiro que odeia o israelita, que é o israelita que não quer se misturar com o resto do mundo, porque eles sabem que os fiéis que têm essa informação na mão vão poder ler a Bíblia sozinho, sem depender de vocês. Beleza? E de uma vez por todas eles vão entender o que o Messias de verdade veio fazer. Quando ele veio e deu sua vida em resgate às ovelhas perdidas. E aí, quem são essas ovelhas perdidas? É uma pergunta. Ai, Rafael, as ovelhas perdidas sou eu. Amo maquiagem. Torço do meu time no estádio de futebol. Eu vou me acalmar hoje. Mentira. O Messias não deu a vida por vocês todos, não. Tá?
Vocês não seguem um mandamento sequer. Porque sabe que se vocês assassinarem alguém, vocês vão presos pela lei local, tá? E se vocês adulterarem, vocês não estão nem aí. E guardar sábado para vocês, o seu patrão está acima das leis do Criador. Então você, com medo de perder o emprego, você não guarda o sábado. Ah, não quero me converter à igreja adventista. Nem eu quero. Nem eu quero que você se converta à igreja adventista. Mas você deve guardar os mandamentos. Tá? Porque as pessoas sabem que o Messias deu a vida pela humanidade, mas não sabem que humanidade é essa tal humanidade. Quem é essa humanidade? São todos pecadores imundos. É todos, Rafael. Você também? Imundão. Somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Agora, Ele não deu a vida para salvar a gente. Ele abriu a nossa aptidão para ser salvo. Eu já comentei isso no vídeo passado. Até porque o termo humanidade não existe na Bíblia. Você sabia disso? Não. Então você segura na cadeira. Porque existem judeus verdadeiros e gentios dotados do Espírito Santo que estão saindo dessa porcaria desses templos e estão restaurando o verdadeiro entendimento das Escrituras, conforme ela é. E não conforme líderes religiosos querem que você creia que é. Querem que você entenda do jeito deles. Porque eu não ganho nada fazendo isso daqui, não. A única coisa que eu ganho são homens de verdade. São pessoas que eu ganho para o Messias. Tá? Falando a verdade. Então eu avisei. Se segura na cadeira, colega, que o assunto vai esquentar. Muita atenção. Pause o vídeo. Volte o vídeo 300 vezes se for possível, bem como todos os outros vídeos anteriores. Faça suas anotações, cara. Faça suas anotações. Vai lá ler, cara. Lê. Tá aqui, ó. Tudo para você, ó. Traduzido. Ferreira de Almeida fez uma parte. O outro fez outra parte. Nós estamos fazendo a nossa parte agora. Como é que é o nome do Criador? É Jeová? O nome do Messias é Jesus? É mesmo, meu irmão? Que engraçado, né? Vou começar a te chamar de JJ. Vou começar a te chamar de... Escabumbrimbra. Escabumbrimbra, vem cá, escabumbrimbra. E você não vai gostar. Eu vou começar a te chamar de quê? De Rapunzel com tosse. Olha ruim. Eu vou começar a te ensinar hebraico, palhaço. E você vai aprender o nome do Criador, de verdade. Vamos ver se é Yahweh, ou vamos ver se é Yahweh, ou vamos ver se é Yahweh, ou vamos ver se é Yahweh. Vamos ver o que é de verdade, tá? Se segura, é por isso que você está aqui, tá? Porque para falar Yahweh é só você ir para lá, para falar Yahweh é só você ir para lá. Agora eu quero ver tirar as vogais. Tira aí as vogais. O que você está falando? Fala Yahweh e fala Yahweh. O que tem de comum? O que tem de interseção? Vamos para a matemática do ensino médio. O que tem de interseção entre Yahweh e Yahweh? Yahweh. É o que tem de interseção? É uma pergunta. O que vai parar essas briguinhas? É uma pergunta. Vamos ver se isso tem base? Então compartilha com aqueles que têm a certidão de nascimento, inclusa no contrato. Volta lá e vê se a Bíblia não é um contrato. Vê se ele já está, a antiga aliança já está abolida e vê se a nova aliança é a única que vigora. Vai lá e lê a nova aliança inteira com a visão das duas casas de Israel. Ah, o seu pastor não te ensinou, né? Teu rabino te proíbe, né? O rabino Akiva proíbe você de ler o livro de Enoque, né? Proíbe você de acreditar no Messias que já veio, né? Proibiu. Que gracinha. E você acreditou? É mesmo? Seu pai também acreditou? Seu avô também acreditou? Por que você não vai lá e confere? Hein? Compartilha as informações. Então vamos lá. Agora é a hora. Nos últimos vídeos nós vimos que o Criador, Elohim, né? Rapunzel com tosse, fez uma aliança com Abrão. Chamava Abrão na época ainda. E nós vimos também que é uma aliança perpétua. Nós provamos isso. O texto mostra que é uma aliança perpétua. Não é porque é feita com Abraão e seus descendentes. Não, é porque ela é perpétua mesmo. Está escrita a palavra perpétua lá. Mas logicamente, os descendentes de Abraão são muitos. Então vai durar o resto da vida enquanto Abraão tiver descendente na terra. Porque afinal foi prometido que incontáveis seriam a sua descendência, como a areia do mar. Incontável. E aí então,
Abraão teve filhos. Bota filho nisso. E só para vocês entenderem, nesse vídeo agora, o objetivo não é entender a história de Abraão completa e nem a história das 2 casas de Israel completa, quem são completamente as 12 tribos, mas você tendo base disso para a gente poder chegar na pronúncia do nome do Criador, já vai ser, ó, belezinha, belezinha, já vai ser joinha, joinha para vocês começarem a ver todos os vídeos do Afonso, do Yahussef, do Neemias, do Rômulo e de outros com outra visão. Beleza? Eu não concordo com tudo que todos falam e eles não vão concordar comigo nisso aí. Na verdade, no próximo vídeo, onde a gente vai chegar, essa é a parte 2 do vídeo da pronúncia. Olha aí no título aí. Olhou? Beleza. Quando chegarmos na parte 3, vai ser qual é o verdadeiro nome de Deus? Interrogação, parte não sei quanto, parte 6 eu acho, a pronúncia / o hebraico, e aí a gente vai chegar onde é minha praia, entendeu? E vamos ver se é Yahweh mesmo. Não está errado Yahweh. O Códex de Leningrado fala isso. Yahweh, vamos botar assim, né? E o dicionário lá do Alonso, como é que é o nome dele? Luiz Alonso Schockel, fala que tem uma tal de transcrição majoritária para Yahweh, que a academia adota isso, mas a gente nunca vê essa transcrição majoritária de Yahweh. Então, o que é? O que será, então? Vai ficar de briguinha os Yahwistas, os Javistas, os Jeovazistas, os Eloítas, os Adonitas, os não sei quesitas, todos que tem. Ou vamos parar com essa palhaçada e vamos ver, vamos acreditar nos próprios hebraístas eruditos dizem que o hebraico antigo não tem vogal. Não tem vogal, pronto, acabou, não tem Elohim, não. Meus irmãos famosos no YouTube, não tem Elohim, tá? Elohim. Começa por aí. Estou sendo prolixo. É para o seu bem. Eu sei o que é ser prolixo, tá? E eu quero ver quem vai ser o primeiro no comentário a dizer que eu sou prolixo. Porque já teve uma nossa amiga que falou que eu estou enrolando demais, que eu explico muito bem as coisas, mas eu estou enrolando demais. E com todo respeito, eu tiro horas na semana para vir aqui expor minha cara e não ganhar um centavo, porque eu não sou pastor e não sou padre para isso, tá? Eu venho aqui para falar da palavra de Elohim. Eu não vim aqui para criticar o Afonso com as coisas que eu não concordo com ele, nem o Yahussef com as coisas que eu não concordo com ele. Inclusive, de todas as linhas aí, eu sou mais com o Yahussef. Porque ele está gastando o tempo dele com a Bíblia, não está gastando o tempo dele com Apocalipse nem com outros assuntos de política para dar view, não. Entenderam? O Yahussef está fazendo a coisa certa. E Yahussef, ó, parabéns. Você está sendo o cara. Você está sendo o cara. Tô contigo, irmão, tá? Eu tô com todos vocês também. Estou com todos vocês. Então, nosso objetivo aqui não é entender de forma alguma a história de Abraão e nem dos seus muitos filhos, por exemplo, Ismael. Ismael foi primogênito de Abraão, mas foi com Isaac que Elohim fez a aliança. Foi com o segundo filho de Abraão. Foi com o filho com Sara. Sarai, né? Shuri, na época. Foi com Isaac que Elohim designou a continuidade da aliança. Mas eu não vou me ater aqui na história de Ismael, a história longa de Ismael, porque nós vamos aos pontos chaves, aos pontos de fato, que aconteceu um milagre. Sarai e Abrão tiveram Isaac com quase 100 anos de idade, por um milagre e uma manifestação do poder de Elohim. Então, Abrão e Sarai tiveram seus nomes trocados para Abrão e Sara. Vocês sabiam disso? E aí então o filho desse casal, Isaac, recebeu a bênção dessa aliança e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas foi com Jacó que a aliança continuou. Eu estou contando a história aqui de modo rápido. Quem conhece essa história sabe que eu estou pulando parte. E aí Jacó também tem o seu nome trocado pelo Criador, ao qual trocou para Israel. Israel. E Jacó teve 12 filhos homens. E uma menina, Diná. Mas foi dos homens que saíram todas as 12 tribos de Israel. E um detalhe, muitos não sabiam de onde a palavra Israel tinha sido originada, porque muitos associam Israel a um território físico, e de fato
é hoje o Estado de Israel, antes o Reino de Israel. E, por exemplo, minha mãe não sabia que Israel era o nome de Jacó. Ela me contou que não sabia, quando eu expliquei isso para ela por telefone. Uma ligação de WhatsApp que eu escrevi para ela no caderno. Veio o próprio Criador e trocou o nome de Jacó para Israel. Então vocês viram, né? Personagens importantes tiveram seu nome trocado na história das alianças. Então primeiro Abraão, Sara, e depois Israel, Jacó. E hoje o assunto hoje é Israel. E hoje nós vamos falar sobre Israel. Pipoca pronta? E como vimos em detalhes nos vídeos anteriores, nós tratamos as 12 tribos de Israel nos vídeos passados como netos de Abraão. E isso foi para facilitar o estudo, enquanto nós estávamos entendendo o poder do nome do Criador antes de chegarmos na pronúncia. E essas 12 tribos foram escravizadas no Egito por 430 anos. E vimos que isso era uma aliança de nosso Elohim com Abraão. Então Abraão sabia que isso ia acontecer. Então os netos de Abraão, as 12 tribos, lideradas por Moisés, saíram do Egito em direção ao deserto, onde atravessaram o Mar Vermelho e finalmente conseguiram se libertar do governo egípcio, do reinado do faraó. E depois de atravessar o Mar Vermelho, ou Mar de Junco, né, como alguns conhecem aí também, eles foram em direção ao deserto peregrinar. E lá foi onde Elohim os guiou por cortinas de fogo e cortinas de nuvem, durante, respectivamente, a noite e o dia, onde direto da mão de Elohim eles receberam os mandamentos e leis e se prepararam para entrar na terra prometida, lá para Abraão, na aliança, na primeira aliança, 430 anos antes. E depois de peregrinarem esses 40 anos no deserto, após batalhas impressionantes, e aí que as pessoas não entendem o quão difícil foi a vida deles. A gente pensa que nossa vida é difícil hoje, que nós sabemos muito sobre tudo, que nós fomos à lua, e não sabe como é que foi a vida deles lá para poder você existir hoje. Tá? Porque algum ascendente seu estava naquelas batalhas lá. Se você é israelita, já pensou nisso? Que um dos seus avós, posso te chamar de pai também, né? Os seus pais, como a própria Bíblia menciona, venceram batalhas impressionantes para entrar em Canaã, contra gigantes, contra povos muito mais numerosos, povos pecadores que estavam propensos a dar a vida e batalhar contra os israelitas porque eles não tinham nada a perder, eram loucos. E aí então, com um exército muito menos numeroso, o exército israelita conseguiu vencer todos e entrar em Canaã. Então essa é a história, a 1000 por hora que eu estou contando aqui. Vamos lá. E mesmo com as leis e mandamentos já dentro da terra prometida, agora chamada Israel, as 12 tribos começaram a pecar muito, infringindo os mandamentos e leis do Criador. E aí entraram em desavenças internas, o que gerou muito desconforto entre eles, e eles pediram um rei humano. Que escolha sábia, né, israelitas? Vamos julgar? Ou vamos deixar para o Messias julgar? Vamos deixar para o Messias julgar. Nós somos pecadores imundos ainda também. E depois que eles pediram um rei, Elohim ficou muito triste, porque eles estavam querendo trocar todo o controle, todas as vidas que estavam na mão do nosso Criador, para colocar essas vidas na mão de um rei, como se isso fosse mudar muito, como se isso fosse trazer paz. Trazer paz, né? E as pessoas não estavam confiando mais em Elohim, queriam um líder ali, ó, de carne e osso. Então, Saul foi designado o primeiro rei de Israel. Os nomes eu não vou falar em hebraico agora não. Vamos com calma aí, galera. Ainda estou falando Deus de vez em quando. Então, história modo jato ainda. No reinado de Saul, Saul continuou pecando. Inclusive, Saul pecou muito. E Israel continuou em conflitos internos, conflitos externos agora também bem difíceis de lidar também. E ainda a modo milhão, Davi assumiu o reinado. E agora todas as 12 tribos no reinado de Davi passam por um período de paz e união. A nação de Israel, as 12 tribos unidas passam por paz e união. Porém, Davi também pecou. Meus irmãos, somos pecadores, imundos.
Talvez o pecado mais conhecido de Davi tenha sido o adultério dele com a esposa até então de Urias. E Urias era um servo de Davi. Triste história, Davi, triste história. Presta atenção, vamos lá. Davi tomou a mulher de Urias, seu servo, e teve relações conjugais com ela. Isso é adultério. Tomar mulher casada. E depois do adultério, Davi colocou Urias no fronte de batalha do seu próprio exército para morrer na batalha. Complexo, hein, Davi? Complexo. E aí ele quis com isso tentar aliviar o lado dele do adultério com agora a ex-esposa de Urias, da viúva. E isso foi uma coisa horrível, foi uma coisa pavorosa. Um evento muito triste na história de Urias. Foi uma mancha inapagável na história de Davi, mas principalmente na relação dele com Alioim, que ficou muito triste. Entretanto, Alioim não matou Davi. Afinal, o adultério e assassinato eram dois pecados de morte, pois eram mandamentos claros. E esses dois tipos de pecado eram dignos de morte para poder limpar a terra de Israel, ou seja, o rei pecou. E aí? E agora? Nós vimos isso nos vídeos anteriores, os problemas desses pecados. Trazem maldição. Entretanto, havia um motivo aparente, um motivo razoável para que Alioim tivesse mantido vivo Davi. Afinal, Davi era especial. E um exemplo do quão Davi era especial, vocês vão entender que eu não estou julgando Davi, eu só estou contando a história para vocês, e vocês gostam de um draminha, né? Então vamos dramatizar tudo. Gostam de entretenimento, cultura, lazer, esporte, prefeitura de Chiboquinha. E um dos exemplos de que Davi era especial, por isso foi preservado da morte, é que em uma das batalhas mais definitivas do exército de Israel, onde o exército de Israel teve medo de enfrentar gigantes, Davi saiu lá do fundão, como um bom aluno exemplar, saiu de lá do fundão e resolveu a parada. Apenas um jovem, com cerca ali de 20 anos de idade, né? Vamos lá, cadê arqueólogos? Se pronunciem aí. Cientistas. Se pronunciem aí, ateus, cientistas. Quantos anos Davi tinha? Ele saiu de lá do fundão e assumiu para si a responsabilidade de enfrentar Golias. Você tem 1,80 m? Ah, você não tem 2 metros? Quantos metros tinha Golias? Vá lá e vê o tamanho da armadura dele. Davi não teve medo. Davi matou Golias. Macho de verdade. E é um homem de verdade, israelita de verdade, judeu, verdadeiro judeu da tribo de Judá. Não que as outras 11 tribos não sejam machos também, até porque, convenhamos, né, Simeão e Levi, vocês fizeram uma besteirinha, né? Vocês fizeram uma besteirinha, né? Vocês não sabem o que eu estou falando, não? Vai lá na Bíblia e lê. Para de preguiça, né? Querem respostinhas para tudo. E aí você vê que Davi deu muitos exemplos, muitos indícios de que ele é especial, sim. Então, Alioim o preservou, o que não apagaria de forma alguma a mancha na história de Davi. E continuando sua história, a ex-esposa de Urias, desse relacionamento, veio Salomão. Veio outro filho também antes, mas eu estou pulando essas partes, igual eu prometi. Vamos contar a história a modo jato, vamos cortar algumas partes, vamos para as partes essenciais. Tudo é essencial, tudo é exemplo, tá? Eu não estou aqui desmerecendo o restante das histórias, eu estou querendo vocês que gostam de respostinhas, eu estou aqui contando o essencial. E aí Salomão assumiu o reinado de Israel. E Salomão cometeu muitos pecados. E calma, vamos olhar para o nosso próprio umbigo e ver os nossos próprios pecados também. Mas Alioim, nosso Criador, cansou desses muitos reis pecadores, em especial os pecados de Salomão, por um motivo, porque Salomão, talvez junto com Jó, tenha sido um dos homens mais sábios, no caso de Jó, um dos homens mais fiéis, mas ambos foram considerados aí pelas histórias de cientistas, super interessante, como um dos possíveis únicos trilionários que já tenham existido. Agora vai todo mundo parar para ver essa pena interessante. Ai, eu amo historinhas paralelas contadas por pessoas que não estão nem guardando o sábado, né?
Vocês amam entretenimento, né? Vocês amam o entretenimento. Senta lá para estudar a Bíblia, tá? E Salomão, filho de Davi, mesmo tendo sido muito rico e muito sábio, quem conhece a história de... Quem não teve preguiça de ler a Bíblia e conhece a história de Salomão, ele pediu sabedoria e foi isso que ele ganhou. E com isso até escreveu vários provérbios, salmos e cânticos. E o livro de Eclesiastes também, né? Um livro de sabedoria também. Ele acabou a sua vida adorando outros deuses. Salomão. Casando-se com mulheres estrangeiras, né, Salomão? Com um lábio de mel, né, Salomão? Complexo. Mulheres não israelitas. E aí Alrim perdeu a paciência de vez e dividiu Israel em duas, a nação de Israel em dois reinos, em duas casas. Até então, essa é a metade da história das duas casas de Israel, tá bom? Se vocês quiserem pausar o vídeo aqui e voltar outro dia, volta no ano que vem, talvez, pode voltar. Eu vou continuar a história aqui, tá bom? Beleza? Então você vê aí, que coisa triste, né? O reino de Israel sendo dividido em duas nações, depois de Davi ter conseguido unificar essas nações, mesmo que a contragosto de Alrim, né, por um pedido do povo de um rei, e aí tudo se acabou novamente, em especial com o homem que pediu sabedoria, teve sabedoria, e aí com essa sabedoria, inclusive, ele foi muito rico, muito próspero, construiu um templo para ir... Quase que eu falo o nome. Construiu um templo para Alrim, e aí acabou a vida adorando outros deuses. Triste. E aí depois desse rachão, né, lado A, lado B, um dos reinos, o reino do sul, vai para o filho de Salomão, que é Roboão, que eles chamam, e que eram, sim, descendentes de Judá, uma das 12 tribos, bem como Davi também era. E o outro reino foi para Jeroboão, que era um homem da tribo de Efraim. Já ouviram falar na tribo de Efraim? Uma das 12 tribos também. E aí, recapitulando agora, a nação de Israel estava dividida em dois reinos, em duas casas. O reino de Judá e o reino de Israel. Decorou? Dois só para decorar, tá? Deu para entender tudo até agora? Então, beleza, eu vou continuar, tá? Volta semana que vem se está com preguicinha. Vai lá assistir Netflix. Vai. Agora, se você não quiser ver Netflix, volta o vídeo para você entender etapa por etapa, dessa forma rápida que eu contei agora, sobre os detalhes do como o reino de Israel foi dividido em duas casas, em dois reinos. Entretanto, o que eu indico mesmo é que você pegue a sua Bíblia no idioma que você tiver aí e leia essa maravilhosa história com muitos ensinamentos. Vê os detalhes dessa história, é aí que estão os segredos, o comportamento das pessoas, né? Porque através do olho de Davi, igual o irmão Afonso muito bem explicou nos vídeos lá dos mandamentos, da série dos mandamentos, vejam a série dos mandamentos do Afonso, eu vou fazer uma também. O Davi começou com os olhos, né, Afonso? Muito bom, muito boa visão. Foi com o olhar que de tudo isso foi designado, né? Entretanto, os planos de Alrim nós não podemos mexer. Então talvez fosse designado a Davi olhar aquela mulher nua aquele dia, ou aquela mulher se purificando ali da forma que ela estava se purificando lá naquele dia. Então não vamos julgar Davi, nem vamos julgar ninguém. Somos imundos, somos pecadores, mas temos uma chance. O Messias veio e deu a vida dele. Vamos voltar para a história. Mas antes aqui, um detalhe que eu esqueci de falar também. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes dessa história. Olha só, para os reis não bastavam ter poder, dinheiro e as mulheres. Viu como é que dinheiro, poder e mulheres não são tudo homens do século XXI? Vocês são frangotes. Nós estamos vivendo para pagar conta e a gente está atrás de mulher. A gente está atrás de futebol e churrasquinho no sábado. Queimar uma carninha no sábado, tudo isso é pecado. Poder, dinheiro e mulheres... Saul, Davi, Salomão, Jeroboão e Roboão tiveram. Não basta inúmeras esposas e uma chuva de bênção de filhos para esses homens. Não bastaram. Não bastou eles terem sido colocados lá pela vontade do povo com a permissão de Alrim.
Não bastou. Mesmo assim, eles estavam entregues ao pecado. Mas a gente não pode julgar, e Elohim não escondeu que eles eram homens pecadores em momento nenhum. Nem os seus próprios reis, colocados por ele lá, Elohim não escondeu que eles eram pecadores. Porque nosso Criador é justo. Ele podia ter escondido os pecados de todo mundo, de Abraão até o restante, até chegar no Messias. Ainda colocaria um Messias perfeito. Mas não, tinha que ter esse contraste entre esses reis fazendo um monte de besteiras também, mesmo tendo poder, dinheiro, mulheres, filhos, bênçãos inúmeras, ouro, tudo mais que eles quisessem, vinho, tudo mais que eles quisessem, carne, mas a história deles foi deixada lá. O que também mostra que a Bíblia não é um livro com possíveis adulterações motivadas por um interesse partidário de pessoas que estavam querendo usar as escrituras sagradas em próprio benefício. Não foi escondido nada de ninguém. E depois de todas essas histórias de pecados deixados nas escrituras, os reis das duas casas de Israel continuaram pecando. Roboão e Jeroboão continuaram pecando. E não acabaria só aí. Mas eu vou acabar aqui. Chega de nome de pessoas. Já tá bom por hoje. Agora você vai lá e lê, irmã Cláudia Maria. Porque todas essas histórias de pecado têm lição pra gente. Foram deixadas nas escrituras sagradas pra gente. E com isso nós temos a obrigação de que a palavra de nosso Pai, nosso Criador, baste por si só. Temos muitos exemplos de pecado. Muitos. Porque temos muitos exemplos deixados por eles. Por isso que não podemos julgá-los. Chamando aqui na nossa cabeça ele de burro. Burro pra caraca. O Criador estava com eles e cometeram um monte de pecado. Burro pra caramba. Não podemos fazer isso não. Porque nós não podemos julgar, porque nós tivemos uma bênção a mais ainda. Pois nós tivemos um mestre que não pecou. E nós conseguimos ver isso agora. Homens do século XXI. Também descendente da tribo de Judá. Vai lá e julga Davi agora. Julga Salomão agora. Julga lá o judeu. Agora, o judeu Davi, o judeu Salomão, o Messias era judeu e ele veio e não pecou para te dar exemplo, para me dar exemplo. Vocês querem que eu fale de mim também, né? Porque esse que não pecou e era judeu tanto por José quanto por Maria, é o nosso futuro rei, é o nosso rei já. É o nosso sumo sacerdote, é o nosso sumo rabi, é o nosso rabi, o único rabi, é o nosso cordeiro, é o sacrifício, o nosso único pastor, o nosso único ungido, o Messias. Por ele também a palavra do Pai basta. Ele era o verbo, ele é o único rei que nunca pecará. Nunca pecará. O único rei que deu regras realmente edificantes. E vocês estão com raivinha, né, pastores, padres e rabinos, porque ele será o único sacerdote que não pecou e não pecará. Ele será rei, vocês não. Aproveita o dinheiro de vocês agora. O tempo de vocês está contado. Não fiquem nervosos, não. O verbo se fez carne. Vocês não têm comparação com ele. Eu não tenho comparação com ele. Ninguém tem comparação com ele. Porque junto com as leis e mandamentos colocados na prática, o seu sacrifício basta. O seu sacrifício também por si só basta. Não basta. Tem que ser colocado também os mandamentos e leis em prática. E olha só, vou ensinar uma coisa. A autoridade vem de Judá. Vem. Afinal, Jacó deu essa autoridade para Judá. Como veremos, o Messias era o judeu da tribo de Judá. Não é difícil entender. Então, esses dois reinos foram divididos e sendo tratados como duas casas. Uma a casa de Judá e outro a casa de Israel. Ou a casa de Efraim, como também é conhecida. Agora vamos fazer uma pausa rápida aqui e vamos responder uma pergunta. Agora que eu já contei essa história bem rápida e resumidamente, talvez você já tenha parado para refletir sobre essa pergunta que eu vou fazer. E para os que ouviram agora essa história pela primeira vez, talvez ainda não tenham dado tempo de parar para refletir exatamente sobre a pergunta que eu vou fazer. Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, então vamos lá. Nós vimos que um reino foi chamado de reino de Judá, porque foi um judeu, Roboão, filho de Salomão, que também era judeu, que era filho de Davi, que também era judeu, que assumiu o reino de Judá. E por que o reino do norte, ou a outra casa, foi chamada de casa de Israel?
se foi um efraimita, Jeroboão, que assumiu? É uma pergunta. Afinal, Jeroboão era da tribo de Efraim. Por que foi chamado de casa de Israel? E aí surge uma dúvida. Se quem está lá em Israel hoje são os judeus e os judaístas, e por que a casa de Judá não se chamou Israel, já que são os judeus e judaístas que estão em Israel lá hoje? Efraim e Israel teria alguma ligação que a gente não está sabendo? Então se segura, você vai cair da cadeira de novo. Padres, pastores e rabinos, tremam agora. Sim, Israel e Efraim têm uma ligação mais do que direta, quer ver? Nós vimos que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que Jacó, por sua vez, teve seu nome trocado pelo Criador para Israel, e vieram as 12 tribos dos seus 12 filhos homens. Até aí tudo bem? Tribos as quais iam assumir a terra prometida na aliança feita lá com Abraão, a antiga aliança. E aí, comentando nisso, vamos voltar um pouquinho lá para o início da história. Depois agora de comentar a divisão do reino, vamos voltar lá para o início da história um pouquinho. Paciência, irmã Cláudia Maria. Você vai conseguir, se supera. Bom, depois de Jacó ter recebido as bênçãos da aliança, que passaria para ele, Jacó, na verdade, teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Quer ver? Vamos ver direitinho aí no slide. Vamos lá. Jacó teve como primogênito Ruben, né? Que formou uma tribo que já tinha território prometido, né? Na aliança. E aí depois Jacó teve outro filho, Simeão, uma outra tribo formada, né? Que também tinha um território. E depois teve aí, Levi, e que formaram a tal da tribo de Levi também, né? E aí vem uma exceção quanto ao território. Levi é o patriarca de onde veio Moisés e os sacerdotes que receberam as leis e mandamentos lá no Monte Sinai. Levi. Então, a tribo de Levi não recebeu terra, pois eles eram sacerdotes. Eles não trabalhavam em serviços seculares ou no comércio, ou seja lá o que for, para o seu próprio sustento. E aí, então, padres e pastores, é aí que entra o dízimo na história, porque era para eles que o dízimo era dado. Todas as 12 tribos davam dízimos aos levitas, aos sacerdotes. Essa era a lei. Dízimos aos levitas, não aos pastores. Entenderam agora de uma vez por todas? Seu pastor vai te ligar daqui a 5 minutos, tá? Padres também. E aí continua, Cadê? Agora vem a tribo de Judá, com mais um território. Depois vem Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon. E aí vem Diná, olha, que era uma filha de Jacó. Vamos dar uma pausinha aqui só para comentar duas coisas. Primeiro, as filhas eram prometidas para outro homem. Vocês sabiam disso, né? As novelinhas da Record te contaram. Então, sim, eram prometidas para outro homem. E esse homem ele pertencia a alguma outra tribo, de fato. No caso de Diná, ela foi prometida para um homem na terra de Canaã, fora de Israel. Então, Diná, prometida para ele por Jacó, ela teria parte na herança daquele homem de Canaã. E aí a mulher, quando troca de tribo, ela não tem terra para ela. Ela não tem parte na herança, ela vai receber parte da herança do outro homem, da outra tribo. Então não existiu e nem nunca vai existir a tribo de Diná, como existe a tribo de Gad, de Naftali, de Aser, de Zebulon, de Isacar, a tribo de Judá, né? A tribo de Efraim, a tribo de Dan e outras. Agora, ponto número 2. Sempre os primogênitos recebiam o nome do pai. Nesse caso, então, Rubens receberia o nome de Israel, que foi o nome de Jacó trocado por Alioim. E os primogênitos, além do nome, recebiam também a autoridade e uma porção dupla de terra. Entretanto, Rubens teve relações com uma concubina do seu pai. Uma atitude nojenta, grotesca. E ele perdeu todas as bênçãos. Todas. Porque ele rejeitou o poder da primogenitura. E foi isso também que Esaú fez. Porque Esaú era gêmeo de Jacó. Esaú rejeitou o poder da primogenitura. De que valia a primogenitura, né, Esaú? De nada, né? De Jacó veio Israel.
Entendeu? Não foi de Esaú, foi de Jacó que veio Israel. Você entendeu, Esaú? Eu não vou julgar você. Você já entendeu. Então, Rubens, perdendo todas essas bênçãos, sobrou então para Simeão e Levi, né? De Judá e dali para frente. E no caso específico de Simeão e Levi, eles mataram todos os homens da tribo lá de Canaã, para a qual Diná, a sua irmãzinha, tinha sido prometido. Simeão e Levi fizeram besteirinha também. Simeão e Levi também fizeram besteira. E aí, finalmente, então, sobra para Judá a autoridade. Vocês entenderam, gentios? Gentios, vocês entenderam? Eu sei lá, se eu também posso ser judeu também, não sei. Vocês entenderam, gentios? Eu acho que eu sou da tribo de Manassés, ou de Judá, ou de Dan. Uma dessas 3 tribos. Eu posso ser uma das outras 9 também, não sei. Posso ser inclusive levita também, não sei. Mas pelos meus sobrenomes assim, eu acredito que eu seja até de Manassés. Assunto para outra hora. Mas eu tenho Dan, né? Denmark, né? Dinamarca. Vocês têm a marca de Dan aí, vocês estão fazendo o que no sábado? Vocês não vão me convidar não para os seus churrascos no sábado? Eu também não vou. Palhaços. Marca de Dan. Tá? Dan tá esquecido lá no Apocalipse, né? Tribo de Dan. Cadê o nome de vocês lá? Vocês gostam de falar mal um do outro, né? Dan, vocês têm um coração durinho, né? Com as pessoas também, né? Aí, posso ser que eu seja da tribo de Dan. Viu? Pode ser que eu seja da tribo de Manassés. Pode ser que eu seja um judeu. E aí, eu aponto o dedo na cara de vocês, judeus, que estão sendo enganados pelos judaístas, com toda razão, porque eu também seria um judeu. E aí? Sai da sinagoga, no Talmud, e pega a aliança renovada e estuda ela como o Messias sendo judeu, como Paulo sendo um judeu. E vamos chegar lá, espera aí, porque mesmo com a autoridade, Judá não recebeu também a porção dupla de terra e também o nome. Então, o que aconteceu com a porção dupla de terra e com o nome? Para quem foi? Repara aí agora no slide, José. José, ele a princípio, o José, conhecido como José do Egito, ele era o primeiro filho de Jacó com Raquel. Naquela famosa história, né, que Jacó trabalhou muitos anos por Raquel e que no final das contas ele recebeu Lia, sua irmã mais velha, né, como esposa. E só depois de trabalhar mais algum tempinho que ele conseguiu receber Raquel. Quem ele realmente parecia amar, foi a justificativa, foi o motivo dele de trabalhar para o tio dele, para tê-la como esposa. E aí José, então, que é o primeiro filho de Jacó com Raquel, ainda menino, foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios. Olha que coisa triste isso. Imagina a tristeza e a angústia de Jacó. Jacó também foi enganado pelos seus próprios filhos, né? Pelos irmãos mais velhos de José do Egito. E Jacó achou que ele estivesse morto, que foi o relato que os irmãos deram sobre José para o próprio pai Jacó. José era um filho muito querido, era um filho muito esperado, né? Parecia ser um filho muito esperado por Jacó, que foi um filho que ele teve com Raquel, quem ele amou muito e trabalhou muito por ela. Então ele teve a notícia dos outros filhos, que José estava morto. Mas por um afago no seu coração, por um afago no coração de Jacó, Raquel deu mais um filho a Jacó, Benjamim. Está aí no slide aí como mais uma tribo também. Mas é aí que uma luz volta a brilhar na vida de Jacó. Olha que coisa feliz agora que vai acontecer. Jacó achou que José estava morto, José do Egito. Entretanto, lá no Egito, José se tornou poderoso junto com o faraó. E lá ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Eu não estou contando aqui muitos os detalhes dessas histórias, não. Leiam vocês, são histórias maravilhosas. A gente está aqui, na verdade, em busca da verdadeira pronúncia do nome de Elohim, né? Então é fundamental entendermos a história da língua hebraica e para isso precisamos entender a história
das 12 tribos para poder entender o que está acontecendo com a língua hebraica moderna de hoje. Afinal, você não quereria que seus filhos te chamassem de escafranfrinha, né? Você gostaria que seus filhos te chamassem pelo seu nome que é. Imagina seu filho chamando você de inimigão, ou então te chamando aí de vascaíno, ou então de palmeirense, né? Ou então de cruzeirense, né? Imagina. E você é atleticano, e você é flamenguista, e você é corintiano, né? Imagina aí, palmeirense, né? Palmeirense, todos os filhos torcendo pro Palmeiras, seu corintiano desse timeco aí. Palmeiras timeco, tudo timeco, quem gosta de futebol. E aí então Jacó descobre que José estava vivo. Olha que felicidade. Imagina que sopro no coração de Jacó. Imagina a tremedeira, o arrepio que eu estou sentindo aqui agora. Teu filho está vivo. Ele é poderoso lá no Egito. Então depois dessa maravilhosa notícia, Jacó sai correndo, né? Mesmo já avançado de idade, ele sai depressa para ver o filho Jacó, o filho José, né, antes que ele morra. Com toda a razão ele fez isso. Então movimentou todo mundo para o Egito. E depois desse maravilhoso encontro, né, imagina que coisa emocionante, maravilhosa que deve ter acontecido lá. Jacó então dá as bênçãos para os filhos de José, para Efraim e Manassés. Afinal, eram netos muito especiais, né, porque eram filhos do seu filho especial, do seu filho com Raquel. E Jacó também tinha muita estima por Benjamim, né? que era o segundo filho com Raquel. E até então tinha sobrado só Benjamim, dos filhos de Raquel com Jacó. E aí as bênçãos que Jacó dá a José são distribuídas para Efraim e Manassés. E aí, cadê a porção dupla de terra e cadê o nome? Com quem será que ficou, hein? Com Judá? Não. Sabemos que não. Judá recebeu, né, parcialmente essas bênçãos. Né? Se for lá perguntar o que é Israel hoje, você vai falar, é judeu. Né? Recebeu autoridade, ainda tem autoridade. Recebeu a terra, né, porção inteira de terra, né? Porque só tem judeu lá agora, basicamente. Judeu benjaminita e os agregados lá que estão nascendo lá, que nem de nenhuma tribo é. Então eles têm lá, né, o deles lá. Mas, de fato, quem recebeu a bênção da multiplicação e a bênção do nome foram, respectivamente, o Manassés e Efraim. Efraim recebeu o nome de Israel. Olha que coisa incrível. O neto de Jacó virou primogênito. Imagina, na história de Jacó, um neto recebeu primogenitura. Recebeu primogenitura entre todos os tios e até entre o próprio pai, ou seja, ele era o primogênito entre todos eles, e aí recebeu o nome de Israel. Amigo, Israel e Efraim, né? E aí voltando agora para os reinos, Efraim tem uma relação direta com Israel. Interessante, né? E Manassés recebeu a porção dupla de terra. Nós vemos na história das Escrituras, né? Na hora de assumir a posse de Canaã. E aí sim, Manassés recebeu sua porção dupla de terra. Era uma bênção do seu pai. E Efraim recebeu o nome Israel. E aí você vê aí no slide, ó. José do Egito era o 11º filho de Jacó. Ele deu primogenitura para um neto, não foi nem para Rubens, por exemplo, né? Que era o filho mais velho dele. Judá, o reino de Judá, recebeu autoridade, aí era só o 4º filho, se você for olhar. José do Egito era o 11º filho, e além, Efraim nem era o filho mais velho do José do Egito, né? É engraçado isso. O filho mais velho de José do Egito era Manassés, e mesmo assim Jacó deu primogenitura para Efraim, tornando o neto mais novo o primogênito entre todos, tios, pais e tudo mais. Diferente isso. E assim a gente encerra a primeira parte da história, com esses maravilhosos e emocionantes momentos. Então Jacó era o grande patriarca, estava com as bênçãos, e ele podia dar as bênçãos para quem ele quisesse. Jacó não desamparou Judá, mas foi para Efraim, que foi a primogenitura de Jacó. Por essa primogenitura do neto, a casa de Efraim se chama nas profecias e em toda a Bíblia, padres e pastores, casa
de Israel. E essa é a chave para o entendimento de toda a Bíblia quando o Messias veio para juntar as duas casas, ok? Judá e Efraim. Na verdade, Judá e Israel. Beleza? Efraim é Israel. Israel e Judá são coisas diferentes e é aí que o povo se embola todo. Eles perguntam, ué, não são os judeus que estão lá em Israel hoje? Não são eles que são os donões lá, os bonitões? Não. E eles detestam admitir isso. Eles detestam admitir quando alguém chega lá e fala que é efraimita. Eles se tremem todo, porque eles sabem que os efraimitas são a última referência israelita nominal nas escrituras, e não eles. Eles não são Israel. Os efraimitas são Israel. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Nós vamos ver por que a gente chega lá e fala que é efraimita e eles não gostam de admitir isso. Vamos chegar lá nos próximos slides e é fogo no parquinho sim hoje também. Então agora voltando para a divisão do antigo reino de Israel em duas casas, as duas casas de Israel, o filho de Salomão, Roboão, os quais eram da tribo de Judá, como nós vimos, ou seja, judeu de verdade, né? Roboão assume o reino de Judá, a casa de Judá, né? E um efraimita, um efraimita assume, Jeroboão assume o reino de Israel, a casa de Israel, a casa de Efraim. E agora a gente vai também no modo, ao mesmo tempo rápido e devagar com a história, né? Cortando algumas partes, colocando só partes relevantes, mas também com calma para a gente poder entender, né? As pessoas que gostam de chamar Rafael de prolixo, e eu sou prolixo, eu gosto de ser prolixo, você pelo menos vai entender a história e vai entender mais ou menos onde esses dois reinos, essas 12 tribos estão hoje, espalhadas hoje. Isso para a gente poder voltar a pronunciar o nome do nosso Criador corretamente. E para isso a gente vai responder aquelas perguntas lá do primeiro vídeo, né? Porque isso aqui é uma série completa, uma série sobre qual é o verdadeiro nome de Deus. Então a gente vai responder aquelas perguntas lá do primeiro vídeo. Lembra delas? Volta lá e assiste. Eu estou respondendo todas essas perguntas que eu fiz, na verdade, para mim mesmo, desde se eu deveria acreditar em Deus até se a Bíblia é realmente inspirada. A música é minha. Vamos lá, mais um dia. Vamos ver se eu fico mais calmo hoje.